encher dos céus essa nação com adoração, com intercessão, com decretos, com declaração da palavra. E nós veremos nossos inimigos desbaratinados. Eles vão cair em suas próprias armadilhas. Eles vão cair nos próprios laços que eles têm armado. Eles se destruirão, porque nós, como igreja, temos levantado um aleluia na presença do inimigo. Na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto e subido. Levanta um aleluia, canções e marcas para mim. Levanta um aleluia, o céu guerreia por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto eu vou girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vive está. Levanta um aleluia com tudo que há em mim, tudo que há em mim. Levanta um aleluia e vejo tudo em campos de. Levanta um aleluia, levantando não posso entender. Levanta um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto eu vou girar. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o rei vive está. Cante mais alto, 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 cante mais alto. Levanta um aleluia, 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 como igreja posicionados. Levanta um aleluia, levanta um aleluia, levanta um aleluia. Aleluias. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. Nós vamos aprender uma canção nova agora que diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, aqueles que são filhos à luz, cuja força vem do nosso Deus. Amém? Nós somos fortalecidos no Senhor. E nós vamos clamar através deste louvor para que o Senhor sare esta nação,
para que o Senhor sare esta nação, que a verdade se estabeleça, que a justiça se estabeleça, em nome de Jesus. Amém?
caminhando, crendo, olhando, visualizando aquilo que está diante de nós, porque essa é uma realidade daquilo que Deus de fato tem para a nossa vida. Vamos assentar por um instante. E antes de orarmos pelas nossas crianças, eu queria que nós pudéssemos fazer a nossa declaração inicial. A gente sempre faz, e com um motivo especial. Mês de outubro nós temos dedicado ele também a jejum, uma oração que nós temos feito pela nossa nação, pelo nosso país. E é interessante, irmãos, nós notarmos algumas coisas muito similares. O mundo não é destruído por conta da igreja, porque a igreja é o sal da terra que conserva esse mundo. O dia que a igreja foi arrebatada aos céus para o encontro com o Senhor, o mundo já era, a coisa vai ficar ruim e vai se deteriorar. E nesses dias a igreja tem se unido para que juntos, em jejum e oração, em clamor pelo Brasil, de fato a gente possa fazer com que sejam estabelecidos esses preceitos que Deus tem para a nossa nação. E a gente tem aqui uma declaração que a gente sempre faz no início das nossas reuniões, e a gente quer fazer ela agora, antes de nós orarmos pelas nossas crianças, para que de fato fique evidente aquilo que o Senhor tem colocado para nós como igreja, e para que nós fiquemos despertados, entendendo quem de fato nós somos. Então vamos ficar de pé, porque aí a gente fica, para falar fica um pouco melhor. Então declare comigo: eu sou próspero, eu sou saudável, minha alma prospera no conhecimento de Jesus. Tudo que a minha mão toca prospera. Eu não posso ser derrotado. O fracasso não faz parte de mim. Para que eu fracasse na vida, Deus teria que fracassar. E Deus não falha. Ele habita em mim. Ele faz ouvir. Eu tenho as suas habilidades. Eu sou um guerreiro e eu estou posicionado. Eu estou pronto para matar gigantes. Eu sou um matador de gigantes. Ao acordar, quando o meu pé toca o chão, o diabo sabe que eu acordei e fica aterrorizado. Diabo, arreda-te, a minha nação foi escolhida. Brasil, você foi escolhido. É isso que eu sou, é isso que eu tenho. Aleluia, aleluia. Agora de pé eu queria chamar aqui a Leonita. Leonita é a pastora dos nossos adolescentes. Nesses últimos sábados nós temos estudado Essencial juntamente com eles, que é o nosso curso preparatório para o ingresso e o conhecimento, das doutrinas da igreja, e ela tem ficado à frente deles. E eu falei com ela, queria que ela orasse por duas questões. Primeiro, essa eleição, as mulheres são fiel da balança que vão de fato determinar aquilo que vai acontecer. E como mulher, então, ela está aqui representando. E segundo, porque ela é pastora dos nossos adolescentes, e ela tem trabalhado com eles com provérbios. Tivemos ontem ali um quiz de perguntas, de elaboração, para que os meninos pudessem de fato participar. Ela tem se empenhado e nós temos investido na vida dos nossos adolescentes. Isso para nós é motivo de alegria, motivo de orgulho, entendermos aquilo que de fato Deus tem colocado para nós. Irmãos, o que está em voga também nessa eleição. Samuel, coloca para mim o aviso do mês, fazendo favor, um aviso. Eu quero só que coloque o primeiro slide, que é o mês da família.
E é tão interessante, irmãos, porque o que está em jogo aqui é muito essa questão dos nossos netos, bisnetos, da nossa família para frente, porque a família tem sido alvo dessa eleição. E não por acaso nós temos aqui 4 professores. Nós temos o Isaías, nós temos o Renato, agora a Leonita está trabalhando, nós temos a Vânia e a Luciene, ela é tradutora. Não sei se é traduz para criança, não? Tá. Então, faz parte desse conglomerado, porque é tão interessante. Se a igreja for tirada, o mundo apodrece. E algumas pessoas lá atrás entenderam que para eles conseguirem o intento que eles têm, eles precisam destruir a família. A família é a grande pedra no sapato de muitas pessoas e de vários pensamentos. E eles então estão tentando desconstruir essa questão da família. Por isso, a palavra que Deus nos deu por mês, Efésios 2,19, é: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A palavra é esse mesmo que o Senhor nos tem dado, é família. Irmãos, família é aquilo que Deus determinou. A gente pode mudar, a gente pode discordar daquilo que Deus estabeleceu, podemos ter uma série de posicionamentos, mas o Senhor estabeleceu a família, e a família é aquela que prevalece para sempre. Então nós queremos orar agora então pelas nossas famílias, queremos orar para que elas continuem unidas, que elas continuem sendo o esteio dessa nação, segmentadas naquilo que Deus falou. Deus foi quem constituiu a família do Senhor, e nós queremos então nesse momento orar por isso, para que Deus de fato continue nos dando o mesmo entendimento, a mesma firmeza, a mesma capacidade, para que esse preceito jamais seja removido, para que não tenham que ensinar, na nossa família, nos devocionais eu coloquei isso. Não quero chegar no cartório com um atestado de nascido vivo e daqui a 12, 15 anos a pessoa vai escolher o que ela quer ser. A gente respeita quem não segue aquilo que foi, mas nós não podemos simplesmente ignorar uma questão biológica que Deus colocou quando Deus nos formou. E por isso a gente está aqui, a gente crê de fato que Deus está no controle, mas a igreja, ela precisa se posicionar. Nós chegamos em um tempo como nação, irmãos, que não dá mais para a gente não opinar sobre todas essas coisas. A gente precisa escolher um lado, a gente precisa entender, a gente precisa dizer que nós somos cristãos. Os princípios cristãos são princípios que para nós eles não podem ser removidos, é aquilo que de fato a gente crê. Então nós queremos nessa hora abençoar a vida das mulheres brasileiras, dos adolescentes brasileiros, que elas de fato farão a diferença e que elas tenham a sabedoria da parte de Deus para no momento de escolha fazerem a escolha conforme aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um. Então, ora para nós nesse momento. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer o nome do Senhor e pedir Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te louvar. Nós queremos Te louvar porque o Senhor é o Deus dessa nação. O Senhor o Senhor é a nossa rocha, e nós temos um firme fundamento em Ti. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero levantar um clamor pela vida das mulheres do Brasil, e principalmente aqui de Minas Gerais, que elas venham ter sabedoria na hora de votar, na hora de ir nas urnas, que elas venham escolher aquilo que o Senhor, a verdade que está no teu coração, não a nossa verdade, mas a verdade do Senhor. Então, que elas venham votar com sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Como Débora, ela um dia, como fala na tua palavra, que ela foi juíza daquela nação, que as mulheres devem ser juízas na hora de votar, que elas venham votar com determinação, com sabedoria. E também queremos clamar também, Pai, que em Minas Gerais, Pai, que cada pessoa, Pai, que cada família, Pai, representada, os adolescentes, as mulheres, que eles venham, Pai, que o Senhor venha dar entendimento, Pai, que venha tirar toda a confusão, tudo aquilo que Satanás tem levantado, todas as fake news que ele tem levantado para confundir, Pai, o teu povo, confundir os brasileiros, confundir principalmente Minas Gerais. Nós repreendemos desde já todo espírito maligno, todo espírito das trevas, que venha tentar nos confundir, venha tentar enganar
o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos que aonde que o Senhor está, aonde que o Senhor reina, nada poderá levantar contra. Então, em nome do Senhor Jesus, nós cremos na vitória, nós cremos naquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Deus da esperança, o Deus da esperança é o Deus do Brasil, e Ele vai trazer paz, vai trazer alegria no dia 30 de outubro, em nome do Senhor Jesus. Então nós queremos declarar e nós queremos concordar, porque na tua palavra diz: onde que tiver dois ou mais reunindo em teu nome, ali o Senhor estaria. Então nós queremos que o Senhor está aqui, e nós queremos ligar então essa oração no teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, graças a Deus. Aleluia. Pode se sentar agora. Só para passar os nossos avisos. Mês da família. Irmãos, nós estudamos mês passado, o mês da paternidade. Começamos agora, na semana passada. O mês foi curto, porque o primeiro domingo foi o dia da entrega do jejum. Vamos fazer a mesma coisa no último domingo, dia 30, né? Nós vamos nos reunir aqui cedo, vamos orar, novamente dedicarmos o nosso jejum ao Senhor, entregar o nosso jejum coletivo. Não teremos culto à noite, porque será como também no primeiro turno, mas o Senhor nos tem colocado sobre a família. Pode passar? Nós também temos orado pelo retorno das famílias. Nós cremos, irmãos, que queremos ver aqui a nossa família toda reunida. Nós queremos ver os pais vindo com os filhos, os maridos com as suas esposas, e temos separado para orar. Queremos de fato que isso aconteça. Isaías compartilhou em semana passada, no momento da nossa oração. Queremos de fato ver esse local cheio das famílias presentes aqui. Então nós temos trabalhado, orado por isso, buscado essa realidade, e de fato nós cremos que o Senhor está realizando algo assim nos nossos dias e no nosso meio. Amém? Agora então eu queria chamar as crianças aqui para que a gente possa abençoá-las e orar por elas. Só trocar meu microfone aqui. Muito bem, aleluia. Oh, igreja gloriosa, maravilhosa e bonita essa que nós temos aqui. Graças a Deus pela vida deles, já estão crescendo no caminho. A palavra tem algumas promessas: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando for grande não se desviará dele. Então é isso que a gente tem feito, ministrado, colocado sobre eles, e cada dia eles retornam para casa com uma semente que foi plantada nos seus corações. Então vamos orar por eles. Pai, nós queremos abençoar agora a igreja do futuro que está aqui diante de nós, esses pequenos que aqui estão e que farão com certeza toda a diferença. Estamos trabalhando para que eles cresçam, para que eles saibam daquilo que é a palavra do Senhor, e uma vez nela instruídos por ela possam viver e assim marcar as suas gerações. Obrigado por nos dar a oportunidade de semearmos nos seus corações e nas suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Nós as abençoamos agora. Podem ir lá para a classe. E eu queria convidá-los a abrir comigo a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 22. Irmãos, aprendemos semana passada que nós fomos predestinados a sermos uma família de Deus. Há nisso uma predestinação, há de fato nisso um entendimento que Deus nos tem dado, e por isso que o tema do mês é família de Deus. O Senhor nos tem levantado e separado para sermos família de Deus. Eu queria, no dia de hoje, falar um pouquinho sobre essa realidade do que é ser família de Deus. Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 22, acompanhe comigo a leitura do texto, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto que eu acabei de ler para vocês é um texto muito conhecido de Mateus, capítulo de número 6. E o que eu queria enfatizar para nós essa noite é que nós temos um Pai Celestial. Nós falamos sobre família, nós somos a família de Deus, e essa família tem um responsável por ela. O que Jesus está deixando muito claro é que o Pai sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Agora a pergunta que eu faço para nós é: nós temos a revelação e nós vivemos como um Pai que supre as nossas necessidades? Ou, irmãos, nós somos órfãos? Ou nós vivemos catando migalhas aqui e acolá daquilo que as pessoas estão dispostas a colocarem à nossa disposição? Uma coisa que me chamou muita atenção essa semana, eu estava vendo uma reportagem e eu achei muito interessante, porque os olhos estavam voltados, acho que foi essa semana, semana passada, se não me engano, semana passada, que estava todo mundo voltado para uma eleição que a Câmara dos Vereadores aqui ia fazer sobre um auxílio que o governo, o prefeito iria prestar às famílias que estavam passando por necessidade. E foi votado e foi aprovado, e isso é bom para que de fato algumas famílias possam de fato ser socorridas. Mas me chamou a atenção a fala de um homem, de um movimento, eu não me recordo de que movimento que era, e ele estava ali na prefeitura defendendo que esse auxílio fosse permanente. Ele estava ali para pedir que a prefeitura, agora ad eterno, infinitamente, desse um sustento para essas famílias. Então ele foi lá requerer, ele estava dizendo: olha, eu quero defender que esse auxílio, então, ele seja permanente. Isso me chama a atenção, isso me acende uma luz, porque alguém que pede para que o Estado venha sustentá-lo sem que ele trabalhe, simplesmente com esse auxílio, isso me mostra que ele é um órfão, ele não tem família, ele não tem um pai que pode de fato suprir as suas necessidades. Por isso ele está pedindo que o Estado agora venha suprir todas as suas necessidades. E é interessante que fazendo isso, ele então se coloca nesse lugar de órfão. E eu queria falar para nós hoje sobre esse espírito de orfandade que ainda costuma cercar a nossa vida. Estou vendo a Dilma ali, me esqueci, a Dilma também é professora. Irmãos, graças a Deus, olha o tanto de professores que nós temos aqui, né? São pessoas que estão na linha de frente educando a geração que está vindo aí. Graças a Deus, desculpa, viu, Dilma, pelo o ato falho, graças a Deus por isso. E olha que a Dilma, ela é
psicóloga, ela é dentista e agora ela exerce a profissão de professora. Aquilo ali é algo abençoado de Deus, que Deus assim tem levantado. Graças a Deus, tem se disposto, tem ficado com as nossas crianças, tem entrado no rodízio. Obrigado, viu, querida? E desculpa isso tudo, porque eu esqueci de falar que você é professora. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, é que de fato existe um espírito de orfandade grande no nosso meio. E Jesus está dizendo assim: por que vocês estão com medo? O que está pegando, gente? Olha para um pássaro. Vocês já viram um passarinho plantar, colher, colocar em depósito? Não, mas o Pai de vocês alimenta os pássaros. E Jesus diz: vocês não são órfãos no meio de uma geração, vocês têm família, vocês participam de um grupo, vocês têm alguém que olha por vocês. Mas infelizmente, quando a gente vê esse espírito de orfandade que tem sido pregado por aí, e é isso que muitas vezes tem ocupado o coração das pessoas, quando nós entendemos que fazemos parte da família de Deus, que somos acolhidos, que somos protegidos, que nós temos um Pai que sabe de todas essas coisas que Jesus está falando, não se preocupem com isso, não se contentem com qualquer esmola que vão oferecer para você. Você tem um Pai. No mês passado, quando falamos sobre paternidade, nós vimos que a voz de um pai muda o destino de uma pessoa. Vimos que Benjamim iria se chamar Benoni, filho da minha aflição, mas tinha um pai que disse: não, você não se chamará Benoni, se chamará Benjamim, porque eu tenho um plano para você. E o pai dá a direção. Nós vimos que filho não vive por circunstância, filho vive por uma diretriz que é dada pelo Senhor, e o texto está exatamente falando sobre isso. Irmãos, não se veja como um sem família, como um órfão, como alguém que está abandonado, colocado em qualquer lugar. Nós somos uma família. Hoje nós estamos na família maior, Brasil, mas nós começamos aqui, nós somos uma igreja, nós temos uma família, temos uma palavra de Deus, temos uma acolhida. Você tem casa, você tem teto, você tem uma família pela qual você pode trabalhar e nela confiar e entender que Deus te fez fazer parte de uma família. O espírito de orfandade faz com que fiquemos preocupados com tudo isso. Eu tenho comida para hoje, mas e amanhã o que será? Eu tenho uma roupa para hoje, e amanhã o que é que eu vestirei? E assim começa uma inquietação muito grande. Jesus está falando: não se preocupem com todas essas coisas, porque vocês não são órfãos. O espírito de orfandade faz exatamente essas coisas, faz a gente ficar dependente de tudo e de todos, e a gente não fica independente como um filho maduro, emancipado pelo pai que sai de casa. E quando ele sai de casa, ele sai com a bênção do pai para constituir família, ele sai com uma direção do pai, ele sai com a orientação do pai. O pai é quem senta, o pai é quem orienta, e nós entendemos nesse texto exatamente que Jesus tem falado sobre isso. Não somos órfãos, mas infelizmente nós nos vemos assim. Muitas vezes nós achamos que Deus não se preocupa conosco. Agora Jesus diz assim: gente, eu quero dar alguns exemplos, que era algo do dia lá, da época que Jesus estava vivendo. Jesus, ele diz o seguinte: por que vocês estão preocupados então com roupa? Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Jesus diz aqui: não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Não se preocupem com todas essas coisas. Verso número 25, ele diz isso: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, porque a partir do momento que você nasceu em uma família, você tem um pai que é responsável por você. Você tem um pai que cuida de você, você tem um pai que sabe das suas necessidades. A questão, irmãos, não é que Deus não faça, a questão é se eu me vejo provido por Deus, e se eu me coloco nesse lugar de filho, para que a provisão dele venha fazer diferença em toda a minha vida. A inquietação que a gente vê nos dias de hoje é porque existe uma mentalidade de escassez. E as pessoas estão tentando acumular o máximo que elas podem, porque acham que vai faltar. E infelizmente
triste, essa é a vida que muitos têm levado. Então são, na verdade, órfãos de pais vivos, porque nós temos um Deus que é vivo, que está no céu e que vai nos sustentar em todas as coisas. Mas se a gente não entende essa realidade, a gente vai ter essa mentalidade de escassez. E a mentalidade de escassez é a pior que tem, porque nos faz acumuladores de lixo, acumuladores de coisas velhas, e a gente sempre está pensando na falta que vai acontecer amanhã e não na provisão que Deus tem para nos dar. E aí muitos têm se perdido porque não se veem como família, não se veem como participantes daquilo que Deus tem para nós. A partir do momento que nós integramos uma família, fazemos parte, no ano passado nós tivemos nossos adolescentes que batizaram, eles fizeram parte por esse ato, né? Eles se tornam membros da igreja e por isso eles começam a entender agora que eles têm uma família, eles fazem parte pelo batismo, pela confissão de fé, eles são integrados dentro da igreja e hoje eles estão aqui participando conosco. Tivemos 2 batismos, né? Um antes da pandemia e o outro no final do ano passado, e graças a Deus por cada um deles que veio, estão aqui participando conosco, celebrando, glorificando o nome do Senhor, sendo instruídos, caminhando, crescendo em tudo aquilo que Deus tem dado para cada um de nós, porque somos família. Mas é muito interessante que quando se sente como órfão, vem essa mentalidade de escassez, e isso é muito difícil no coração das pessoas entenderem que elas têm um pai. E daí a gente vê as falas, não, é obrigação de outro me sustentar. Um filho, ele sabe que o seu pai tem uma palavra, tem um direcionamento para ele. Nós estudamos também no mês passado sobre a realidade de que Deus é aquele que vem e Deus é aquele que supre. Então nós vimos isso, a palavra de um pai muda a realidade, traz um direcionamento e a gente começa a caminhar e a gente começa a desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E se Deus então constituiu família, Ele tem responsabilidade. Nossa ansiedade não pode sufocar a visão de um pai, de uma família. Irmãos, muitos têm se perdido nisso tudo. Então a ideia é: eu vou acumular o máximo que eu puder, para que eu então, no momento de escassez, olha que mentalidade triste. Órfão é que tem esse tipo de coisa. O órfão é alguém que foi rejeitado, não tem uma família, e quando ele vai para algum lugar, ele fica sempre pensando: puxa vida, eu preciso desfrutar o melhor que eu tenho na minha frente no dia de hoje, porque pode ser que eles me mandem embora e eu volte de novo a ficar em um lugar aonde ninguém me quer. Nós vimos que Jabes foi um homem assim também. Sua mãe lhe deu esse nome porque foi com dores que o teve, mas esse homem orou a Deus e disse: Deus, muda a minha realidade, alarga a minha tenda. E ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. E a gente precisa focar nessa realidade de que nós temos um pai. Jesus disse: muitos órfãos estão aí preocupando: o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, aonde é que eu vou dormir. São pessoas que são órfãos, são pessoas que não têm amparo, não têm um momento de caminhar e uma sabedoria para viver. Infelizmente tem uma corrente ideológica que tem se apossado disso no Brasil, que quer fazer exatamente isso. Quer dizer para todo mundo: você depende de mim, quer tomar o lugar do nosso pai. Irmãos, não podemos deixar com que o lugar de Deus seja tomado na nossa vida. Mas esse Estado que tenta suprir a necessidade do povo, dando esse auxílio permanente, está dizendo isso: não trabalhem, fiquem o tempo inteiro recebendo pensão, vocês são incapazes. Deus nunca olha para nós e nos vê como incapazes. Deus olha para nós e Deus nos dá ideia, Deus nos dá capacidade de romper, Deus nos dá capacidade de irmos além. Nós que aceitamos o convite do Senhor, um romper novo começou na nossa vida. Deus quer te prosperar, Deus quer que você abra o seu negócio e seja próspero. Deus quer que você seja o melhor no seu local de trabalho. Deus quer que você receba honra. Deus quer que você seja o funcionário do ano, do mês. Deus quer te dar gratificações maiores, porque o seu pai tem investido na sua vida, o seu pai tem colocado isso sobre você, sobre os nossos adolescentes. Nós queremos ver isso ocupando lugar de comando, abrindo empresas, tendo ideias disruptivas, gerando trabalho para muitos outros, levando na esteira muitas outras coisas, porque eles têm um pai celestial que cuida deles e que tem dado sabedoria e investimento nas suas vidas. Por isso trabalhamos com eles, investimos. Irmãos, não podemos mais deixar
com que esse espírito de orfandade fique rondando a nossa vida, essa mentalidade de escassez. Meu Deus, eu não tenho para amanhã, ou amanhã Deus proverá, não importa de onde a fonte virá, Ele tem feito isso. Nós temos um Pai que é responsável por uma família, Ele tem a sua responsabilidade. Se a vontade de Deus é ter uma família, como nós vimos semana passada, Ele é responsável por sustentar a sua família. Veja uma criança pequena, ela não está preocupada com muitas coisas. Quando ela olha para o pai, tem como referência o pai, ela sabe: o meu pai vai suprir as minhas necessidades. E a gente vê que Deus, Ele se torna o pai de órfãos e juiz das viúvas. Se tem algo que Deus faz a questão, é de ocupar esse lugar e de nos ensinar toda essa realidade. E o que Jesus está dizendo é que o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. O verso de número 31 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Verso de número 32: os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sabe o que a gente precisa fazer? Verso 33: busque o reino e a sua justiça. Busque Deus, ouça de Deus. Deixa Deus te levar para um novo patamar. Deixa Deus te dar uma ideia disruptiva, um momento novo. Deixa Deus trabalhar isso na sua vida. E Jesus termina dizendo: não se preocupem com o amanhã. Hoje você chegou até aqui porque você acordou, você fez uma refeição, está de pé, pode estar aqui bem vestido, trouxe uma condução, trouxe você até aqui, pronto. Amanhã Deus tem uma nova provisão para a gente, um meio, irmãos. Deixa Deus prover de fontes inusitadas das quais nós não esperamos, e deixa Deus nos abençoar, porque nós temos um Pai que nos responde. Mas mesmo assim a gente vê uma certa preocupação em algumas pessoas. Agora, o segundo texto que eu queria ler com vocês está em Mateus capítulo 19. Abra comigo, Mateus capítulo 19, verso de número 27. Mateus 19, 27 em diante diz assim: veja a fala de Pedro preocupado com essas coisas, né? Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? É natural, irmãos, a gente abraçar o Evangelho e a gente ter uma dúvida no nosso coração: o que será de nós? Eu abri mão de algumas coisas que eu fazia para seguir a Jesus. Talvez o meu ganho era de uma fonte ilegal, de um negócio que eu não fazia corretamente, e eu converti a Jesus. Entendo que essas coisas não podem ser feitas, eu preciso trabalhar de um modo honesto. Isso vem muito, né? Uma pergunta na nossa mente, porque Pedro e os discípulos haviam deixado tudo. Jesus os convidou para seguir e eles disseram sim. E Jesus também nos chama para fazermos parte da família de Deus, da qual Deus vai ser o nosso Pai, o nosso provedor. E eu sei que muitas vezes nós perguntamos também: Jesus, eu abracei o Evangelho, e o que será de nós? É natural. E Jesus lhes disse, continuando, verso número 28, Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Jesus está deixando muito claro: não existe orfandade no meio do Evangelho. Não existe esse negócio de que eu estou sozinho, de que eu estou abandonado. Nós somos uma família. Agora, por que eu chamei a Leonita aqui, pedi para que ela orasse justamente pelas mulheres e pelas famílias? Porque, irmãos, existe uma luta muito forte para tentar destruir as famílias.
porque o intento dessa corrente ideológica só vai para frente se não tiver família, porque eles entenderam que a família é algo muito substancial, algo que, se muito bem estruturado e estabelecido, não será rompido, e eles não atingirão o objetivo, porque os filhos aprenderão com os pais em casa, eles terão norte e rumo, eles olharão e verão, puxa vida, meu pai trabalha, isso é honrado, meu pai sai de manhã, ele volta de noite, e eu ouço meu pai, obedeço meu pai, porque o meu pai tem feito o seu trabalho, isso é digno de honra. Eu vejo minha mãe me educa, minha mãe ensina, minha mãe sai, minha mãe trabalha, minha mãe tem trabalhado para me dar uma vida, e eu quero isso também, e esse legado vai sendo repassado, mas eles querem romper isso e dizer que os pais não são a fonte de sustento. Irmãos, uma coisa que me chama muita atenção, isso foi aprovado, acho que na Câmara dos Deputados, está no Senado, é outra coisa que me inquieta muito, embora tenhamos os professores e sabemos que eles são necessários, mas existe uma cláusula na Constituição que diz que eu, como pai, não posso educar os meus filhos. Quem tem que fazer isso é o Estado. Então, a partir desse momento, eu sou tido como incapaz de educar os meus filhos. O homeschooling, né, a escola em casa, ensinada pelos pais, é alguma coisa que está sendo aprovada. Entendo que no Brasil demorará ainda muito tempo para isso, se vier à existência, mas o que inquieta é o fato de eu não poder, de dizer você não pode, você não tem capacitação, você não tem condição, somente o Estado pode fornecer esse tipo de coisa. E aí, irmãos, nós estamos nessa luta exatamente para que esse espírito de orfandade não entre no nosso meio, não fique, não permaneça. Graças a Deus as escolas, elas existem, elas são um apoio e elas são fundamentais, e graças a Deus porque nós temos aqui um grande número de professores que estão instruindo os nossos filhos, e nós cremos que a verdade vai ser falada, que vocês farão tudo conforme aquilo que vocês têm preparado para isso e sendo capacitados para tal. Mas o que a gente precisa entender é que vira e mexe, nós somos tentados ser apartados do nosso Deus como Pai. A questão é que Deus não deixou de ser mais Pai ou menos Pai. A questão é se eu estou me vendo como um filho que é suprido por Deus, se eu já parei para orar e eu disse: Senhor, hoje eu tenho uma necessidade, meu coração está inquieto, e dentro de minutos ou horas Deus responde, Deus vem ao nosso auxílio, e a gente vê a atuação de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos sendo separados dessa atuação de Deus, nós temos sido levados a olhar para outros lugares como fonte maior e não como Deus. E Jesus, ele disse aqui de uma forma muito clara: todo mundo que deixou alguma coisa vai receber. Pedro estava com uma pergunta: nós deixamos tudo, porque o Evangelho, irmãos, é essa renúncia de abraçarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Ser família de Deus implica em fazer escolhas, em abraçar certas coisas e renunciar a outras. Quando eu me digo família de Deus, eu estou abraçando a fé, os princípios do Evangelho. Eu digo: não, eu não vou colar, eu não vou fazer algo que é errado, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou passar a perna, eu não vou fazer uma venda ilegal sem nota para eu poder ter um ganho aqui, para sair ali na frente. São essas coisas que de fato fazem com que um cristão real e verdadeiro, ele abrace certas coisas e renuncie outras. A vida fácil, ganho fácil, esse tipo de coisa que muitos querem, não vamos entrar por isso, não vamos deixar com que isso tome conta da nossa vida. E aí esse relacionamento de ensino com Jesus foi o que fez os discípulos terem uma fibra maior, porque eles começaram a andar nos passos de Jesus, com crescente engajamento na missão que Jesus havia lhes dado. E assim é conosco também. Somos a igreja de Cristo que estamos orando para mudar a realidade celestial, para que se cumpra na terra aquilo que foi determinado pelo Senhor nos céus. E como corpo de Cristo, família de Deus, igreja do Senhor Jesus, nós temos um engajamento dado pelo Senhor, e é nisso que nós queremos entrar para fazer toda a diferença. Por isso, família, família, família. Quando te perguntarem, eu tenho 2 famílias, diga o sobrenome da sua família e diga: eu também pertenço à família da minha igreja, eu sou da família Fire, eu tenho nome, eu tenho teto, eu tenho endereço, ali eu sou alimentado pelo Senhor, ali eu tenho comunhão com os meus irmãos, ali nos reunimos como mulher.
mulheres para orar, nos reunimos como homens, às quartas-feiras aprendemos como devemos agir, né? Até essa semana o tema nosso, eu vou colocar amanhã para a gente lá, é exatamente esse: agir como homem, assumir a masculinidade, de fato saber que Deus nos fez e nos criou dessa forma. E a gente vê Jesus nos chamando hoje como Jesus chamou os seus discípulos. Quando Jesus chama os seus discípulos, eles foram chamados a abrir mão do passado e de um presente para abraçar um futuro do qual eles iriam de fato desfrutar com o Senhor Jesus. E nós fomos chamados para uma entrega total. Nós abrimos mão de todas as coisas e caminhamos de mãos dadas com Jesus. Esse é o nosso compromisso, é isso que o Senhor tem para nós. Abrindo mão de tudo, nós conseguimos então andar de mãos dadas com Jesus. Porque se as nossas mãos estiverem ocupadas com o espírito de orfandade, com a mentalidade de escassez, nós não podemos dar as mãos para Jesus, porque nós vamos querer acumular. E Jesus disse de alguém que era órfão, e alguém falou assim: puxa vida, eu fiz uma colheita sem igual, isso não vai caber nos meus celeiros, eu vou derrubar tudo, vou fazer celeiros maiores para que eu guarde então a minha colheita, porque eu não vou viver escassez. E Jesus disse para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem aí guardado nos seus celeiros, para quem será? Isso passará às suas gerações futuras, e você não conseguirá, porque você não consegue desfrutar a cada momento da vida do seu Pai. Por isso Deus nos chama para viver exatamente assim, como família. Não existe outra forma da gente viver como família, se a gente não entender que Deus é o nosso Pai, e o nosso Pai tem responsabilidade para conosco. Nosso Pai nos constituiu, Ele nos constituiu família. Por isso João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, nós não somos qualquer coisa, somos filhos de Deus. Nós estamos aqui caminhando, vamos rejeitar de uma vez por todas esse espírito de orfandade, com essas coisas que nos fazem ficar parados, olhando simplesmente para nós mesmos e achando que amanhã vai faltar todas as coisas. Viva hoje, viva a plenitude de tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Algumas coisas nós precisamos entender, olhando para a vida de Pedro, perguntando: nós deixamos tudo, e nós, quando assumimos o Evangelho, renunciamos também às coisas, e algumas ações se caracterizam para isso. Primeiro, nós fazemos isso voluntariamente. Jesus nos enviou um anjo para ficar com uma espada no nosso pescoço, dizendo: ou você me aceita, ou então você será morto. A gente precisa entender que fazer parte da família de Deus é uma ação voluntária. Jesus não obrigou ninguém, como não nos obriga a nada. E quando Jesus nos chama, nós precisamos de fato ir e caminhar. A questão do nosso futuro, das garantias, já falamos isso aqui várias vezes. Quais são as garantias? As garantias é que nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. Irmão, se isso não der para você, eu sinto muito, mas eu não sei mais o que pode bastar do que essa promessa de você ter um Pai que cuida de você. Humanamente falando, eu já dei aqui um exemplo, né? E a gente foca muito por isso. Só repetir aqui: lembre-se, imagine-se, né? Você chegando no Japão agora, desceu do avião sozinho, você não fala uma palavra de japonês, você não tem ideia de onde ir, e aí você tem duas opções. Você tem um cartão Black com saldo ilimitado para que você possa então se manter ali no Japão. Como você se sente? A segunda opção é que você não tem um cartão Black internacional para usar ali, mas Deus te fala: meu filho, não se preocupe, porque eu estou com você e eu vou te sustentar e guiar aqui por todos os lugares aonde que você for. Não responda não, pelo amor de Deus, por favor, mas pense bem, humanamente falando, com qual você se sentiria mais confortável? Por isso que o chamado do Senhor é um chamado para viver uma experiência com Ele. Irmãos, cristianismo não é monótono, não são coisas repetitivas. Cada dia a gente vive uma aventura, a gente desfruta aquilo que Deus tem para nós, e para isso é necessário uma ação corajosa. É necessário muitas vezes abrir mão dos nossos planos para a gente buscar um futuro que não é nada claro, mas ele é promissor com o Senhor Jesus.
Quantas pessoas abriram mão da sua carreira, dos seus planos, para buscar aquilo que Jesus de fato tem para nos dar? Ser família de Deus é isso, é viver essas aventuras com o Senhor, é viver um chamado dele, é de fato responder, e é Deus falando para a gente: olha, não sejam como aqueles órfãos que pensam dessa maneira, que são os pagãos. Eles estão pensando nisso, no que comer, no que beber e no que vestir. Vocês não precisam de pensar nisso, porque vocês têm um pai que cuida de vocês. Essa é a resposta. A família tem um tutor, a família tem um provedor, a família tem um responsável. Que tal, irmãos, parar muitas vezes de andar ansioso e orar para o seu Pai Celestial e dizer: Pai, eu tenho uma necessidade, eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento, eu preciso de avançar, eu preciso de um novo posto, eu preciso abrir uma coisa, eu preciso de uma ideia renovadora, e não andar ansioso achando o que é que vai acontecer amanhã. Amanhã, quando acordarmos, abrirmos os nossos olhos, colocarmos os nossos pés no chão, como fizemos na declaração aqui, o diabo vai tremer, porque ele sabe: o Filho de Deus se levantou e o negócio vai ficar feio para mim. Mas se nos levantarmos como órfãos, dizendo: meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Estou desamparado, não tenho ninguém, não tenho família, não tenho parentes, não tenho nada nem ninguém para me ajudar. Aí o diabo vai triunfar sobre você e vai colocar essa dúvida, te dizendo: Deus não está nem aí para você, Deus não se importa com você, Deus não te ama, Deus não quer absolutamente nada. Por isso que Jesus era incisivo quanto ao chamado de viver em uma nova família. Ele está dizendo para nós que agora, esse novo modelo, nós vamos ser guardados, guiados e sustentados pelo Senhor. Ele não vai dar para a gente um cartão, irmãos, com um saldo ilimitado, até porque isso nos faria sermos arrogantes e com facilidade poderíamos esquecer do nosso Deus. Mas Ele não vai deixar com que um filho dele passe necessidade. Nós não vamos comer resto dos outros, nós não vamos trabalhar lá na fazenda de porcos como o filho que deixou o seu lar. Ele foi fazer porque nós temos um Pai que cuida de nós. Jesus deixou muito claro: olha, aqui não dá para servir metade do caminho. Jesus não queria ninguém morno que seguisse só uma parte, sabe? O que Jesus estava falando é que Ele tem um projeto mais fascinante de vida para todos nós. O fato de abraçarmos a fé, de dissermos sim ao Senhor Jesus, e Ele deixa isso muito claro. Ele fala: olha, aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento, você ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, muito menos para onde ele vai. Eu lembro bem meu professor de física explicando como que a NASA fazia para fazer o lançamento de um foguete. Ela fazia todos os cálculos, calculava combustível, rota, trajetória, e aí então ela via quais as possíveis alternativas que eles teriam. Mas para lançar um foguete eles tinham que lançar uma moeda, e cara ou coroa, no que caísse eles iam enviar ou não, porque eles não tinham domínio sobre o clima. Eles não podiam saber onde é que o vento viria, quando é que o vento viraria, qual é o rumo que o vento iria tomar, como é que essas coisas acontecem. Talvez, irmãos, nós temos um trajeto, nós temos algo pronto e certeiro para chegar. Me lembro de uma viagem que fiz ano passado, estava chegando em determinado lugar, houve uma chuva, e na chuva que teve, o aeroporto fechou, e o avião, o comandante do avião disse para a gente assim: olha, o aeroporto está fechado, está caindo uma tempestade lá, me desculpem os que têm conexão e tudo, nós vamos atrasar. E começamos a ficar voando em círculo no lugar, até que ele disse assim: agora nós estamos liberados para pousar. Aí beleza, chegamos lá, pousamos, 6 horas de atraso. Aí a gente estava indo para o nosso destino. Aí chegando no nosso destino, o comandante fala para nós assim: queria pedir desculpa para vocês, nós vamos demorar mais 10 ou 15 minutos para a gente poder pousar, porque o vento mudou e a gente vai ter que mudar a cabeceira de pista para que a gente pouse de outro lugar.
O vento, ele é assim, ele segue o seu caminho, ele segue o seu curso. Irmãos, muitas vezes nós estamos querendo tomar a direção e fazer as coisas da nossa vida pelo espírito de orfandade, de escassez, querendo prover para a gente mesmo, enquanto Deus está mudando o vento, Deus está mudando a trajetória, Deus está mudando o rumo. Jesus nos chama a ser família, e como família vivemos o mais empolgante, mais fascinante projeto de vida, que é um projeto de vida que não passa por uma mente humana, passa pelos desígnios do Senhor. É Ele quem está traçando o curso para a gente, Ele quem está dizendo para onde nós vamos, e isso é muito bom. Isso não quer dizer que a gente não tenha que preparar, não tenha que fazer os cálculos para lançar o nosso foguete, mas uma vez, irmãos, que o foguete é lançado, foguete não dá ré, a gente não volta atrás, a gente vai para frente. Jesus diz que aquele que foi chamado para ser seu discípulo, ele coloca a mão no arado, quem coloca a mão no arado não pode olhar atrás. É daqui para frente, amém, irmãos? É daqui para caminhar, é daqui para o novo, é daqui para o disruptivo, é daqui para melhor. Não dá para a gente voltar atrás. Jesus falou: quem põe a mão no arado tem trabalho certo, tem provisão do Pai. Não olhe para trás, para aquilo que a gente está deixando. Esse é o convite de Jesus. E sabe o que simplesmente a gente precisa renunciar? Medo, espírito de orfandade e mentalidade de escassez. São essas coisas que a gente precisa fazer. Os discípulos abriram mão daquilo que eles estavam fazendo. Pedro e André, seu irmão, eram pescadores. João também era pescador, empresários, porque dizem lá que deixaram o barco com os empregados e juntamente com as redes, junto com os seus pais, e eles foram seguir uma caminhada com Jesus. E a caminhada com Jesus é essa: vem ser família, vão ser supridos por tudo aquilo que o Pai vai fazer. Qual é a garantia que nós temos? A garantia é que Jesus de fato está como nós. Por isso a gente precisa se juntar aos companheiros que nos seguem, aos irmãos da igreja. Por isso que nós temos esse momento nosso coletivo de culto. Isso é tão importante para a gente saber que a gente não está sozinho, todos nós estamos na mesma direção. A gente não volta atrás, a gente caminha para frente. E a gente então está atento a tudo que o Senhor está fazendo, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Por isso a gente tem a confiança no futuro promissor. O futuro é imprevisível e ninguém o consegue controlar. Mas você conhece alguém que já foi no seu futuro, já viu o seu futuro e disse: o seu futuro é bom e eu vou te guiar agora para o seu futuro, porque um filho não vive de circunstância, um filho vive por uma direção dada pelo Pai. Por isso que a gente estudou mês passado para chegar nesse ponto. Um filho não vive de circunstância. Irmãos, a gente não entra se a porta estiver aberta e não volta para trás se a porta estiver fechada. A gente entra se a porta estiver fechada ou aberta e Deus falar com a gente: vai, a gente vai. E a porta vai se abrir assim que a gente colocar o pé na soleira da porta, porque são assim que as coisas funcionam com Deus. Eu tenho um Pai que cuida de mim. As palavras são essas: não se preocupem com essas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de cada uma delas. Espírito de orfandade, nunca mais. Irmãos, mudanças vão acontecer como o vento sopra onde ele quer. Mudanças dramáticas acontecem, seja na área econômica. Quem é aqui mais antigo e viveu isso, eu lembro bem. Um tio meu acabava de aposentar, tinha recebido lá todo o acerto dele e assumiu o governo Collor. Foi o Collor que prendeu a poupança, não foi? Foi. Era o Banco Bameirindos, ali na cidade industrial. Eu lembro desse tio meu, bravo e xingando tudo, porque o acerto dele todinho tinha sido tomado por aquela poupança, por aquele governo, né? Tinha tomado o acerto dele. Mudanças acontecem. Você não pode se ver num momento desse pego como órfão.
mudou. O seu pai não é pego de surpresa em absolutamente nada. Deus, ele falou, meu Deus, Deus não vai falar meu Deus, né? Ele vai falar, e agora o que a gente vai fazer? Porque ele sabe todas as coisas. Foi no momento que faltou comida para alimentar uma multidão, que tinha alguém com o seu lanche que a mãe preparou, e o menino falou, mãe, eu vou lá ver Jesus falar. E a mãe falou, então tá bom, meu filho, eu vou colocar aqui 5 pães e 2 peixinhos na sua mochila, come no meio do caminho, bebe água onde você achar que der para beber aí, tudo. E aí Jesus vê uma grande multidão caminhando, comendo as palavras que saíram da sua boca, famintos, um bando de órfãos, porque Jesus falou, preciso orar, porque eles são ovelhas como quem não tem pastor, são órfãos. Então vocês veem que a luta maior nossa é contra esse espírito de orfandade. O espírito de orfandade traz essa mentalidade de escassez, e a gente só quer juntar, e aí então, quando eu tiver tudo, eu vou achar que eu estou bom. Mas não é isso que mostra e que faz a nossa vida. Mudanças dramáticas podem acontecer, e aí então Jesus fala, olha, o que a gente vai dar para o povo de comer? Fala, tem um menino, que a mãe dele foi zelosa, deu para ele 5 pães e 2 peixes, o lanchinho dele. Então Jesus falou, o que nós temos, todo mundo vai comer, e sempre assim foi. Mudanças econômicas acontecem, mudanças políticas também acontecem. Nós estamos aí lutando para que de fato os princípios do conservadorismo continuem vindo sobre a nossa nação. Mas e se de repente a coisa mudar, e se houver uma reviravolta? Deus não é pego de surpresa. O seu Pai continua no controle, no domínio de todas as coisas. Mudanças sociais mexem com as bases da nossa vida cotidiana. Irmãos, pode haver mudança, perda de emprego, você tem que mudar para outra cidade, outro país. Pode acontecer a morte do seu cônjuge. Pode ser que você passe por uma perda de saúde. Pode acontecer que uma violência aconteça com você. Conflitos, divisões acontecem. À luz de tudo isso, como que a gente continua sendo pessoas de fé? Como podemos ser pessoas que formam e criam um futuro? O crente não enfrenta um futuro imprevisível, porque o crente vive nas promessas do Senhor, e as promessas do Senhor, elas são imutáveis. Ele disse que nos ajudaria, que nos acolheria, Ele disse que nos mostraria o caminho que nós deveríamos andar. Sabe, se a gente entende essa realidade, a gente vai viver seguro no mundo inseguro. Voltando para Mateus capítulo 6, não andem inquietos com essas coisas, porque são os que não creem em Deus que assim pensam. E a gente então é de fato levantado agora para viver e desfrutar o melhor e o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Irmãos, graças a Deus, nós temos uma família, nós temos um futuro. Deus está nos encaminhando para Ele. Sabe, as pessoas precisam olhar para nós e entenderem que mesmo nesse mundo que a gente está vivendo, nós cremos num Deus que pode ser o Pai deles também. Os discípulos, eles confiam nas promessas de Deus e naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A forma que a gente concebe o nosso futuro molda o nosso presente. Irmãos, guarde algo no seu coração. Como eu enxergo o meu futuro, como eu me enxergo daqui a 10 anos, é isso que vai moldar o seu dia de hoje. Se você se vê sendo uma pessoa de êxito, trabalhando, conseguindo tudo aquilo que você quer, você vai perseguir essas coisas. Mas se o espírito de orfandade estiver com você, você vai se ver com medo, você vai se ver mendigando pão, morando debaixo de um viaduto, você vai se ver inseguro, você vai se ver sem sua casa, sem os seus bens, sem o seu carro. Sabe, o que molda o nosso presente é como nós enxergamos o nosso futuro. Por isso a palavra diz que o nosso Pai cuida de nós. Eu enxergo a provisão do meu Deus todos os dias da minha vida, e olha que vem o espírito de
orfandade, bater e dizer: e aí, o que será da sua vida? Eu posso dizer: eu não tenho certeza absoluta. A única convicção que eu tenho fé em meu Deus. O meu Deus se constituiu como família, o meu Deus é o meu Pai. O meu Deus diz que eu não preciso preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, porque Ele cuida de mim. Então é assim que eu vou viver, dia após dia, vivendo o sobrenatural do Senhor, vendo que de fato Ele coloca para nós. Se tivermos o espírito de orfandade, a visão de futuro que teremos será fraca e viveremos então sem energia. Não se veja como um pobre coitado, batendo as portas de um governo, dizendo: por favor, me dê uma miséria para eu comprar um pouco de comida, uma lata de óleo, e um pacote de macarrão, e um de farinha, e um bocado de açúcar, porque eu só me vejo comendo esse tipo de coisa. Não, irmãos, não é assim que nós devemos caminhar. Porque o futuro promissor é baseado em promessas divinas e pessoas que vivem segundo elas. A gente precisa caminhar dessa forma. O espírito de orfandade tem causado doenças mentais e emocionais. E a maioria dos casos de suicídio acontecem com homens e mulheres que não veem um futuro promissor na sua vida. São homens e mulheres que se sentem órfãos, abandonados. Por isso o perigo. Por isso a igreja se constitui como família. Irmãos, a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Irmãos, isso é poderoso demais. Irmãos, Deus já colocou de todos os lados proteção, provisão, cuidado, guarda, para a gente de fato viver todas essas coisas. As nossas vidas têm rumo, amém? Nossas vidas são norteadas, amém? O nosso futuro tem uma qualidade de um futuro eterno desenhado por Deus. Por isso nós na terra nos tornamos amostras de como ser indivíduos, casais, famílias, igreja. Por quê? Porque somos pessoas que nós estamos caracterizados por esperança, confiança, liberdade, graça, celebração e energia. Irmãos, a igreja, ela é contagiante. Vá nas redes sociais e veja o que é que os cristãos estão falando. Nós estamos em guerra, nós vamos vencer. Nós estamos em guerra, Deus é quem luta a nossa guerra. Nós estamos em guerra, nós não vamos abrir mão do nosso país, não vamos abrir mão do futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Irmãos, cristão não vai dizendo lascou, acabou, está terminado, porque nós somos um povo exemplo. Sabe, somos pessoas que somos caracterizadas por esperança, confiança, por liberdade, graça, celebração. E porque Deus tem um futuro para nós, nós temos uma energia, isso tudo é contagiante. E quem não é crente está perdendo, quem não é crente deve estar sofrendo, quem não é crente está batendo queixo por aí, quem não é crente está morrendo de medo, quem não é crente é órfão, e órfão está com mentalidade de escassez. O que será do nosso país? Será aquilo que o meu Pai determinar, e mesmo no meio da escassez eu prosperarei. Lembrando a palavra de janeiro que nos foi dada, no ano em que ninguém plantou, aqueles que plantaram colherão 100 vezes mais. Essa é a promessa sobre a família Fire que tem para nós. E no meio do ano, milagres já começaram a acontecer, e nós estamos numa época propícia a tudo isso. São os órfãos que se importam com essas coisas. Deus nunca vai nos mandar embora, Deus nunca vai nos dispensar, nós nunca perderemos o posto de filho, e Deus nunca deixará de ser o nosso Pai. Então espere sempre o melhor daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Irmãos, algumas mensagens surgem de algumas falas, como eu vi, dessa pessoa falando na prefeitura. Ele defendia que o auxílio tinha que ser permanente.
Eu não quero entrar no aspecto político e nem legal da coisa, não é sobre isso que eu estou falando. Eu não quero dizer se é lícito, se não é. Eu realmente não quero emitir uma opinião acerca disso. Eu quero falar para nós. Nós não somos órfãos. Nós não precisamos ficar mendigando absolutamente nada. Nós não precisamos temer o nosso amanhã. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, que nos leva a prosperar. Essa é a realidade maior que nós podemos viver. E guarde isso no seu coração. Você tem um Pai que é provedor. Você faz parte de uma família. E a família, ela de todos os modos tenta ser destruída, porque a família é algo que Deus estabeleceu. E que se o inimigo tentar, destruir a família e dizer que família é qualquer ajuntamento. Estava vendo um vídeo de como as coisas caminham hoje. Um homem que se dizia adepto de todos esses modernismos que aí estão, ele estava em uma reunião em que geralmente se sauda. Queria saudar a todos os presentes aqui essa noite, aos senhores e às senhoras que aqui estão. É tão interessante que o vídeo mostra ele falando: eu queria nesta noite saudar aos homens trans que aqui estão, às mulheres trans que estão aqui também. Eu queria saudar a não sei quem que é diferente, e isso e daquilo. Eu queria saudar isso, aquilo outro. E aí mostra atrás, ele estava no palanque, a mesa atrás, o povo até olhando para o teto, porque ele conseguiu tantas descrições, tanto tempo, que o seu discurso ficava simplesmente saudando os artistas trans, os homens que gostam de mulheres para casar, as mulheres que gostam de homem, não sei o que, e começou um monte de outras coisas, e isso aí para tentar abranger o maior número de pessoas, e como que essas coisas de fato têm acontecido. Mas nós temos orado e nós temos clamado pela nossa nação, nós temos orado por um Brasil para que os marcos jamais sejam removidos, que aquilo que Deus estabeleceu seja princípio para nós, princípio para a nossa nação. Eles dizem que essa coisa de família é ultrapassada, que a gente é um ser que não evoluiu, vamos colocar assim, Muitas vezes, por ser cristãos, eles acham que nós somos todos iguais, no mesmo nível. Eles dizem que a gente acha que a terra é plana, e aí vai um monte de adjetivos que tem colocado para nós. Nós não vamos perder o foco. A nossa guerra se ganha por meio do jejum, da oração, por meio do clamor, do louvor e da adoração. A palavra do Senhor para nós hoje é: o vosso Pai sabe que vocês precisam de comer, beber e de vestir, de morar, de trabalhar, e Ele tem que cuidar de vocês. Se você não tem agido assim para com seu Pai, comece agora, porque esse é o momento de você ter experiências marcantes para a sua vida. Na família a gente vê a provisão, a graça e o milagre do Senhor nosso Deus. E antes de orar, nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Quando fazemos isso, se você quiser entregar seu dízimo, sua oferta, tem ali QR Code, máquina, tem sacola para entregar em espécie. Faça do jeito que você assim achar melhor. E aí nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, e depois estaremos orando, nos despedindo como filhos que têm Pai, como filhos que de fato conhecem a graça, a bênção e o favor do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Mesmo que eu me
Alabaxana Sucaramaia. Pai, obrigado, porque nós não somos órfãos, não estamos perdidos, deslocados, esquecidos nesse mundo. Nós temos um Pai que, apesar das circunstâncias, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, no nosso meio, nós repreendemos esse espírito de orfandade, nós te rejeitamos em nome de Jesus. E Pai, escolhemos assumir o lugar na sua família. Nós temos um Pai que cuida de nós temos um Pai que nos sustenta, nós temos um Pai que nos abriga, nós temos um Pai que nos orienta, nós temos um Pai que não é pego de surpresa por absolutamente nada. Por isso, vem sobre nós esse espírito de paternidade, vem sobre nós espírito de pertencimento, vem sobre nós Espírito Santo e dá-nos uma unidade. Sela isso no nosso meio. Não somos mendigos de absolutamente nada nem ninguém, porque nós temos um Pai que cuida de nós temos um Pai que provê, nós temos um Pai que levanta, nós temos um Pai que dá direção, nós temos um Pai que jamais nos abandonará. Ah, Senhor, muito obrigado. Não temos mentalidade de escassez e não precisamos mais viver dessa forma. Senhor, eu oro para que eu e meus irmãos experimentemos todos os dias um milagre de uma renovação do Senhor, que a gente receba de graça, de favor, que a gente receba dos meios inusitados, que venha algo poderoso sobre cada um de nós, evidenciando a nossa filiação. Senhor, obrigado pelas palavras de Jesus. Ah, louvamos o teu nome. Aleluia, aleluia. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Aleluia. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Ah, Pai, nós queremos te adorar, porque o Senhor tem reservado um futuro promissor para nós. O Senhor tem algo tremendo e revelador. O Senhor tem algo que é para nós disruptivo. O nosso futuro é promissor, porque é baseado em promessas divinas e não em falácias ou promessas humanas. Obrigado por todas essas coisas. Nós te adoramos nessa hora e bendizemos o teu nome e oramos agradecidos no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você tem um Pai que cuida de você e que esse Pai sabe de que você precisa e Ele vai prover. Você tem um provedor, alguém que sustenta. Você não é órfão e não viva mais assim de forma alguma e nem mentalidade de escassez. Desfrute o melhor que Deus te tem. Uma semana de vitória abençoada para você, em nome de Jesus. Só lembrando, irmãos, dia 30, entrega do nosso jejum, como fizemos no dia 2, viremos para cá, faremos uma festa celebrando aquilo que o Senhor nos tem dado, entregaremos o nosso jejum, sairemos para votar e desfrutaremos as maravilhas que Deus tem para nós. Lembre-se bem, você é como o vento, ouve a sua voz, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, mas Deus nunca vai deixar de cuidar e de sustentar você. Boa semana, graça e paz a todos.